Você falou sobre a mediunidade no cristianismo primitivo, André, e sobre o fato, né, dos apóstolos, por exemplo, estarem mediunizados. A gente vê que alguns fenômenos que hoje são bem raros, eram relativamente frequentes naquela época, como o das vozes diretas, que Kardec nos traz em O Livro dos Médiuns, né. E, bom, tem uma explicação, por assim dizer, que Emmanuel faz em Paulo Estevão, e eu queria compartilhar para ver se você concorda ou pensa de outro modo. Ele diz que esses fenômenos eram frequentes, na igreja cristã primitiva, por conta do coração puro dos apóstolos, porque eles realmente estavam reunidos, com base, na finalidade de ajudar, né, ajudar a assistência àqueles mais necessitados e a propagandear a mensagem. E aí a gente fica pensando que se esses fenômenos são raros hoje, talvez o nosso coração não esteja tão bem intencionado. É, talvez já não haja tamanha necessidade de fenômenos tão na minha, né? Eu moro perto de Barretos, como eu disse, Bebedouro, Catanduva, São José do Rio Preto. E aqui em Rio Preto nós temos notícia de uma reunião onde, quando determinado médium está presente, ainda se consegue a voz direta. Kardec vai chamar de pneumatofonia. Tá? A gente não pode esquecer que são fenômenos de efeitos físicos, que vão usar a combinação do fluido perispiritual do comunicante com o fluido perispiritual do médium, que é um pouco diferente do nosso, né, que não temos a chamada mediunidade ostensiva. Esse fluido perispiritual, que Kardec vai chamar de, esse tipo de fluido especificamente, que Kardec vai chamar de fluido vital ou fluido animalizado, e que o movimento espírita também abraçou um termo de Charles Richer chamado ectoplasma. Então a gente precisa entender isso, tá? Kardec não vai usar o termo ectoplasma, ele vai usar o termo fluido animalizado. Estudando um pouquinho mais profundamente o Livro dos Espíritos, a gente desconfia, então aqui eu deixo claro, eu acho, mas não tenho certeza, então eu deixo em aberto para aqueles que vão assistir esse vídeo poderem fazer essa pesquisa profunda e de repente chegar a uma conclusão, inclusive me mandar um e-mail, né? Ó, tá aqui, e eu vou ficar muito feliz, porque eu não vou ter que procurar. A gente tem essa tendência, espírito imperfeito sabe ser preguiçoso, né? E sendo um fenômeno de efeitos físicos, e havendo essa manipulação de fluido, essa combinação do fluido vital ou fluido animalizado do médium com o fluido do comunicante, é possibilitado para nós, Patrícia, um outro fenômeno que acontecia muito na época, chamada mediunidade curadora ou mediunidade cura. Aí sim a gente abre muito a possibilidade para ajudar pessoas. Porque cura, não só Jesus curou. Os apóstolos também realizaram curas. Então veja a possibilidade que existe de ir manipulando fluidos. E aí você vai ver Jesus fazendo coisas extraordinárias, mas vai ver também os próprios apóstolos fazendo isso. Em Atos dos Apóstolos, Simão Pedro dizendo, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Impôs as mãos e conseguiu uma cura. E era Simão Pedro. Aquele que é descrito, eu me lembro do tempo que eu estudei algumas obras de Chico Xavier, que é descrito como uma pessoa de personalidade forte, às vezes até meio rude, né? E ele conseguia fazer as curas. Então veja, com o coração aberto a ajudar, a espiritualidade não vai deixar a gente na mão. Sempre vai haver aquele amparo. Mesmo que a gente não tenha mediunidade cura especificamente, ou qualquer mediunidade patente, amparo espiritual não vai faltar. E aí a gente vai entender Erasto no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo, ide pregai. As línguas de fogo estão sobre as suas cabeças. Claramente ele está citando as línguas de fogo do Pentecostes, né? Então veja que basta querer trabalhar, basta querer fazer aquilo que nos é possível. Um fala bem, o outro cozinha, enfim, que é outra coisa que a gente precisaria estar discutindo um pouco mais no nosso movimento, da gente aproveitar os potenciais que a gente tem. Tem muita gente querendo fazer coisas que às vezes não está em condições de fazer agora e deixando de fazer aquilo que pode. Às vezes a pessoa tem uma mão para cozinhar que é um negócio extraordinário, mas está preocupado em desenvolver mediunidade. E às vezes nem tem um fenômeno ostensivo ali, ou nem tem uma faculdade ostensiva para ser desenvolvida. Então, primeiro a gente aproveita o que a gente tem e vai trabalhar, vai produzir, vai plantar.
Depois a gente vai aprendendo outras coisas, né? Porque enquanto a gente aprende, a gente está usando aquilo que a gente sabe, a gente está sendo produtivo, né?